نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. أما بعد, em primeiro lugar vamos louvar Allah subhanahu wa ta'ala, que é o clemente, que é o misericordioso, que é o sustentador de nós todos, e em seguida mandarmos saudações para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é Rahmatan lil Alamina, a misericórdia para toda a humanidade. E em seguida também enviar saudações para todos os muçulmanos, dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, inshallah, hoje temos como nosso tópico de continuidade com o tópico que é Zakat, o tema de Zakat. Então hoje, inshallah, vamos falar condições para o pagamento de Zakat. Condições para o pagamento de Zakat. Como nós sabemos que não são todas as pessoas, quer dizer, para você pagar Zakat, tem que ter algumas condições. Não é qualquer um que é obrigatório pagar Zakat. Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o Zakat para certas pessoas, certos níveis. Então, portanto, vamos entrar pouco em detalhe acerca dessas pessoas. Quais são essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala fez obrigatório para que elas paguem o Zakat? Portanto, a primeira condição para que o Zakat seja válido, ou a pessoa que deve pagar Zakat deve ser muçulmano. Deve ser um crente, um mu'min, um crente. Porque sem você ser crente, sem você ser muçulmano, sem você falar o shahada, testemunhar o shahada, ashhadu an la ilaha illallah ou ashhadu anna Muhammad Rasulullah, o seu zakat, ou seja, a sua caridade, não será válido perante Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a primeira condição para que o teu zakat, a sua caridade seja válida. Primeiro, submeter-se a Deus. Submisso total a Deus. Você ser um crente perante Allah subhanahu wa ta'ala. Você crer em Allah subhanahu wa ta'ala. No seu mensageiro primeiro, para que esse ibadat seja válida. Para que esse ibadat seja válida. Porque o shahada quase é a porta do Islã, é a entrada do Islã. Se você não testemunha o Shahada, automaticamente os restantes pilares do Islã, que são os 4 pilares restantes, não tornam obrigatório para ti. Então nós sabemos que o Zakat é um dos ibadat obrigatórios que Allah subhanahu wa ta'ala escreveu ou prescreveu no Alcorão Sagrado, e o mensageiro também escreveu no seu Sunnah. Então, se você não testemunha o kalima, não é muçulmano, não entra ao Islã, automaticamente o zakat não fica obrigatório para ti, não é obrigatório. Essa é a primeira condição. E, em seguida também, deve ser alguém livre. Alguém livre, não um escravo. O escravo não é obrigatório para ele pagar zakat. Porque ele não tem, não é autônomo a si próprio. Quer dizer, ele não tem nada, não tem condições, não tem nenhuma riqueza. Ele também é pertença de outra pessoa, do seu dono. Então, o escravo não é obrigatório pagar zakat. O zakat é obrigatório para aquela pessoa que é livre, está livre, autônomo a sua própria ação. Este que é obrigatório pagar zakat. E em seguida também deve ser adulto. Não é para criança. O zakat somente é para as pessoas que atingiram a maturidade. As pessoas que atingiram a maturidade. Quando alguém atinge a maturidade, aí nós vamos falar que se ele tem possibilidades para tal. Se tem possibilidades para pagar o zakat, ele vai ter que pagar o zakat. E em seguida também deve ser alguém mentalmente são. Quer dizer, uma mente, não pode ser um insano, um demente, um maluco, eu posso dizer. Para um demente ou um insano, o zakat não é obrigatório para ele. Ele não tem direito de pagar zakat.
Mas há uma contradição entre o Imam Abu Hanifa e o Imam Shafi'i. O Imam Abu Hanifa é que diz a criança e um insano, um demente, não é obrigado a pagar zakat. Por mais que ele tenha condições para tal, não é obrigado a pagar zakat. Até se for uma criança, até que atinja a puberdade. E se é um demente ou um insano, até que ele alcance e tenha a mente sã. Até que ele, a sua loucura saia dele. Então, essa pessoa vai ser obrigada. Mas Imam Shafi'i, ele diz não. Ele diz não. Mesmo uma criança, por exemplo, um órfão, alguém, uma criança cujos seus pais perderam a vida e deixaram muita riqueza, muita fortuna para aquela criança, muita riqueza para aquela criança. Aquelas pessoas que estão a tomar a responsabilidade daquela criança, eles podem tirar e pagar zakat na conta daquela criança. Isso é de acordo com o Imam Shafi'i. E também diz se for um demente, um insano, alguém que está louco, também se tem uma riqueza nele, as pessoas que estão a controlar daquele homem podem também pagar na conta daquele demente, daquele insano. Então há contradição entre Imam Abu Hanifa e Imam Shafi'i. Então, portanto, em seguida, não deve ser uma riqueza, ou não, a pessoa para pagar zakat, a condição é de não ter dívidas. Se você tem uma riqueza, mas aquela riqueza aí, você contraiu muitas dívidas. Você tem muita dívida lá fora. A sua riqueza não chega para você suprir as suas necessidades e pagar a dívida e restar para poder pagar zakat. Se você não tem essas condições, se tem muitas dívidas, a preferência primeiro é de pagar as dívidas. Depois, se acabar as dívidas, se a riqueza ainda continua, ainda está a fluir a riqueza, então aí você deve pagar o zakat. Então, se você ver que eu ainda tenho muitas dívidas, então você primeiro paga as dívidas. O zakat não vai ser obrigatório para ti, porque você tem algumas dívidas em pagar. O zakat, a caridade, não será obrigatório para ti. Depois também nós devemos saber, na sua riqueza, também tem a ver a riqueza que é permissível, que dá para você tirar essa riqueza, pagar zakat. Essa riqueza também deve ser uma riqueza halal, não pode ser haram. Deve ser um ganho halal. Porque Allah já disse, Inna Allah tayyib wa la yaqbal illa tayyib. Allah é puro, Ele não aceita nada que não é puro. Então, se a tua riqueza, você está adquirindo aquela riqueza de uma forma haram, ilícita. Isso eu digo porque existem muitos crentes, muitos muçulmanos, que estão envolvidos nos ribais, que estão envolvidos nos jogos de azar. Eles adquirem aquele dinheiro de uma forma ilícita, eles querem limpar o seu dinheiro pagando zakat. Falei, eu vou pagar zakat, todo zakat. Quem sabe Allah subhanahu wa ta'ala vai facilitar, vai limpar, vai fazer ficar lícito essa riqueza. É impossível. Se o dinheiro você alcançou de uma forma ilícita, esse dinheiro não servirá para poder pagar o zakat. E zakat é ibadat. Como é que você vai poder fazer um ibadat com uma coisa ilícita? É impossível, não dá. O zakat deve ser pago com um dinheiro lícito. O zakat deve ser pago com um dinheiro lícito. Por isso, nós como muçulmanos sempre devemos controlar onde nós adquirimos a nossa riqueza. Qual é a fonte do nosso sustento? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse num dos hadiths que foi narrado com Ibn Mas'ud, rahmahullah alaihi, ele disse: "Qala man kasaba tayyiban khabathahu man'u az-zakat, wa man kasaba khabithan lam tutayyibuhu az-zakat." Aquela pessoa que adquire de uma fonte lícita, de uma fonte halal, e ele não paga o zakat, por mais que a sua riqueza seja halal, seja pura, se ele não pagar o zakat, a sua riqueza automaticamente vai ficar impura. Porque ele não está a purificar a sua riqueza. Você tem muito dinheiro, você tem muita riqueza, muitos bens mundanos, mas se você adquire de uma forma lícita, de uma forma boa, de uma forma halal, mas se você não paga zakat, automaticamente você está a impurificar a sua riqueza. A sua riqueza vai ficar impura porque você não está a purificar. Zakat quer dizer purificação.
divina, uma purificação espiritual, uma purificação da sua riqueza. Quanto mais você tira zakat, você está a purificar a sua riqueza. Então, se você tem possibilidades de pagar zakat e você não paga, automaticamente a sua riqueza está impura. Depois disso, aquela pessoa que adquire de uma forma ilícita, ele jamais irá purificar a sua riqueza pagando zakat. Se você adquire de uma forma ilícita, é impossível falar, não, eu vou pagar zakat para que esse zakat torne lícito. É impossível. Porque a fonte daquela riqueza é ilícita e automaticamente Allah subhanahu wa ta'ala não aceita nada impuro, nada que é ilícito. Allah somente aceita coisas puras porque Allah é puro. Então, essas são algumas condições. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala, como é que para as pessoas pagarem, para que as pessoas paguem o zakat, né? O zakat deve ser, a riqueza deve ser pura, a pessoa deve ser muçulmana, a pessoa deve ser livre, a pessoa deve ser adulto, a pessoa deve ser mentalmente sã. E também a pessoa deve ter o domínio total da riqueza. A riqueza deve ser da pessoa. Você não pode usar a riqueza de uma pessoa, você pagar o zakat com a riqueza de outra pessoa, não pode. Deve ser sua riqueza. E a pessoa deve ter o mínimo, deve ser o malik nisab. Deve ser malik nisab. Yani, você deve, a sua riqueza, a riqueza mínima para você pagar o zakat, você primeiro deve suprir todas as despesas de casa. Todas as despesas de casa, suprir as despesas de casa, depois daí o resto é que é contado para que tirar a porção no zakat. Mas, se a sua riqueza não chega para suprir as suas necessidades, você não será obrigado a pagar o zakat. Então, portanto, inshallah, vamos parar por aqui, inshallah, até a próxima edição, dizendo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.